Olá! Sejam bem-vindos aos Ossos do Coiote. Aqui falaremos sobre histórias de terror. Prepare a sua alma. O seu horror começará agora. No coração das colinas verdejantes de Yorkshire, onde a névoa se agarra aos campos como um véu antigo e os ventos sussurram histórias que poucos ousam repetir, havia um lugar que desafiava a ordem natural. A Old Hollow Farm não era apenas uma propriedade esquecida, com sua casa de pedra coberta de era e um poço antigo que ninguém se atrevia a visitar. Era uma cicatriz na paisagem, um corte na pele do mundo, onde o ar parecia mais frio, carregado de um silêncio vivo, de olhos invisíveis que observavam sem piscar. As pedras da casa rangiam sob o peso de séculos como se gemessem, e o poço, coberto por musgo e tábuas quebradas, parecia engolir a luz do sol. Em 1953, a fazenda pertencia a Alfred Hawthorne, um homem cuja sombra era tão grande quanto a raiva que carregava no peito. Ele reinava sobre sua esposa, Margaret, e seus 3 filhos, James, Anna e Michael, com a crueldade de quem acredita ser dono não apenas da terra, mas das almas que a pisavam. Alfred não era apenas um homem endurecido pelo isolamento dos campos ingleses. Ele era uma tempestade encarnada, um trovão que destruía tudo em seu caminho. Seus olhos, de um cinza tão escuro que pareciam engolir a luz, cortavam como o vento cortante de inverno. Ele batia por capricho, uma xícara mal colocada, uma cerca mal alinhada, um olhar que julgava desafiador. Margaret, com cabelos castanhos salpicados de grisalho, carregava as marcas de anos de surras, hematomas que desbocavam na pele, mas se aprofundavam na alma como raízes que nunca paravam de crescer. James, de 17 anos, tinha ombros largos e um coração endurecido por um ódio que crescia como urze selvagem, alimentado pelas noites em que ouvia os gritos da mãe. Anna, de 15, escondia-se em silêncios, seus olhos verdes sempre úmidos, como se chorasse por dentro, guardando segredos que não podia contar. Michael, o caçula, de 10 anos, falava pouco, seus lábios tremendo ao menor som da voz do pai, como se o próprio ar carregasse sua raiva. O vilarejo mais próximo, Hawthorne Vale, ficava horas a pé por uma trilha lamacenta que serpenteava entre colinas cobertas de erva e muros de pedra. Era um lugar pequeno, onde as pessoas viviam de histórias e superstições, onde o sino da igreja marcava o ritmo dos dias e o pub do Velho Tom era o palco para contos sussurrados entre canecas de cerveja. Hawthorne Vale não sabia dos horrores da Old Hollow Farm. Ou, se sabia, virava o rosto, como quem evita olhar para um túmulo recém-aberto. As pessoas falavam baixo sobre a fazenda, dizendo que a terra era amaldiçoada, que o poço guardava algo que não pertencia ao mundo dos vivos. Havia lendas antigas, contadas pelas avós, sobre o Black Shuck, um cão espectral que vagava pelos campos, punindo quem profanava a terra. Outros falavam de um espírito preso nos poços antigos, esperando por alguém fraco o suficiente para chamá-lo. Mas ninguém se aproximava da fazenda para confirmar. Era mais fácil ignorar, deixar o medo descansar nos sussurros. Alfred nem sempre fora assim. Décadas antes, ele era um jovem de olhos brilhantes, com sonhos maiores que os campos de Yorkshire. Aos 18 anos, trabalhava como ajudante na fazenda de Sir Rowland, um homem rico e temido, cuja palavra era lei em Hawthorne Vale. Alfred era forte, mas ninguém, com sonhos de uma terra própria, de um nome que ecoasse além das colinas. Numa noite sem lua, enquanto buscava água num riacho que cortava a fazenda, ele ouviu um murmúrio grave, como vozes sobrepostas, vindas de lugar nenhum. O ar ficou gelado, e o silêncio dos campos pareceu se dobrar, como se algo o observasse. Entre as árvores, viu uma figura alta, magra demais, com membros que se dobravam em ângulos errados, como galhos quebrados. Seus olhos brilhavam como brasas, e o ar ao redor zumbia, como se estivesse cheio de insetos invisíveis. "Você quer poder?" perguntou a coisa, a voz ecoando dentro da cabeça de Alfred como se falasse diretamente em sua alma.
Ele não respondeu, mas também não correu. Algo nele, talvez a ambição, talvez a raiva de ser apenas um servo, o fez ficar. Um dia você me chamará, disse a coisa, rindo baixo, um som que parecia o vento passando por ossos secos. Então ela sumiu, dissolvendo-se na escuridão. Alfred voltou ao trabalho, o coração disparado, mas nunca falou do que viu. Uma semente de escuridão foi plantada e, com o tempo, ela cresceria, envenenando tudo o que tocava. Anos depois, Alfred comprou a Old Hollow Farm com o dinheiro suado que ganhara de Sir Rowland. Casou-se com Margaret, uma moça de olhos gentis e mãos delicadas, que acreditava que o amor podia domar a fera dentro dele. Por um tempo pareceu possível. Eles construíram uma vida, tiveram filhos, plantaram cevada e criaram ovelhas, mas a fera nunca dormia por muito tempo. Alfred começou a beber o uísque como se fosse água, e cada gole alimentava a raiva que ele não conseguia explicar. A fazenda, que deveria ser um lar, tornou-se uma prisão. As pedras da casa rangiam como se gemessem, o poço seco parecia atrair sombras que não pertenciam ao mundo e o ar carregava um peso que fazia os pássaros evitarem a propriedade. Margaret rezava todas as noites, pedindo que Alfred voltasse a ser o homem que ela conhecera, mas as orações pareciam se perder no vento. Numa noite de frio cortante, quando a névoa parecia engolir o mundo, Alfred cruzou um limite que nem ele sabia que existia. Ele acendeu uma fogueira no pátio, as labaredas dançando com a mesma fúria que ardia em seus olhos. Segurava um ferro de marcar ovelhas, o metal vermelho sobre as chamas, brilhando como se estivesse vivo. "Vocês são meus", disse, a voz arrastada pelo uísque, mas carregada de uma certeza doentia, como se as palavras fossem um juramento. "E vão levar minha marca." Margaret tentou correr, mas ele a agarrou pelo braço, o ferro queimando um ar disforme em sua pele. O chiado da carne misturou-se ao grito que ela sufocou. Um som que James, Anna e Michael ouviram do quarto, paralisados. James avançou, os punhos cerrados, mas Alfred o derribou com um soco, marcando o peito do garoto com o ferro quente. Anna desmaiou antes de sentir o metal queimar sua perna, um ar torto que parecia pulsar com o ódio do pai. Michael, o caçula, chorou até não ter mais lágrimas, o ferro marcando seu ombro enquanto ele tremia, pequeno demais para resistir. Naquela noite, algo se partiu na família Hawthorne, como uma corda esticada além do limite. O silêncio que veio depois não era paz. Era o som do ódio tomando forma, como uma sombra que crescia no escuro. Enquanto a fogueira morria, deixando apenas brasas que pareciam olhos na escuridão, Margaret reuniu os filhos num canto da casa, longe do ronco bêbado de Alfred. "Ele não pode continuar", sussurrou, a voz firme apesar da dor que queimava em seu braço. "Ou ele morre, ou a gente morre." James, com os olhos faiscando no escuro, assentiu, o ódio que sentia pelo pai tão grande quanto o medo. Anna, trêmula, murmurou um sim, as mãos apertando a perna marcada. Michael, com olhos vazios, segurou a mão da mãe como se ela fosse a única coisa que o mantinha no mundo. O plano nasceu ali, entre sussurros e lágrimas. Alfred, bêbado, seria surpreendido numa noite de tempestade, a chuva abafando os sons. James usaria a pá do estábulo, Margaret a faca de cozinha. Anna e Michael ajudariam a arrastar o corpo até o Poço Velho, um buraco fundo que ninguém usava, coberto por tábuas apodrecidas. Eles fugiriam, levando o pouco que tinham, para uma vida nova, livre do fantasma da crueldade que Alfred se tornara. A oportunidade veio numa noite de tempestade, quando o céu rugia como se estivesse em guerra consigo mesmo. Relâmpagos cortavam a escuridão, e a chuva caía em lençóis, transformando a terra em lama. Alfred estava na varanda, xingando o mundo, a garrafa de uísque balançando em sua mão, os olhos vidrados. James, com a pá do estábulo, aproximou-se por trás, os passos abafados pela chuva. "Por tudo que você fez, maldito seja", disse antes de acertar a cabeça do pai. O som foi seco, como pedra rachando. Alfred caiu, gemendo, o corpo se debatendo na lama, o sangue escorrendo pelo rosto.
Margaret veio com a faca de cozinha, cravando-a na barriga dele 1, 2, 3 vezes, o sangue misturando-se à chuva, como se a terra bebesse sua vida. Anna e Michael seguraram as pernas, James e Margaret o tronco, arrastando pelo pátio até o poço velho. Eles o jogaram, ainda gemendo, e taparam o buraco com tábuas e pedras, as mãos trêmulas, os corações disparados. Acabou, disse Margaret, com lágrimas de alívio misturadas à chuva. A família fugiu, levando apenas algumas roupas e o pouco dinheiro que tinham, sem olhar para trás, a fazenda envolta na tempestade, como se a terra quisesse apagar suas pegadas. Mas Alfred não morreu logo. Por dias, dizem, ele ficou vivo no fundo do poço, sangrando, a cabeça rachada, o corpo quebrado. Na agonia, com o ar rarefeito de o escuro como um túmulo, ele chamou a coisa que encontrara na mata tantos anos antes. "Me salve", sussurrou, a voz fraca, mas cheia de ódio. "Me dê vingança!" A coisa, que vivia onde o ódio e a dor se encontram, respondeu. Não com palavras, mas com um zumbido grave, como se milhares de vespas despertassem na escuridão. O pacto foi selado, um acordo profano que ecoaria por décadas, manchando a terra com algo pior que sangue. Quando Alfred finalmente morreu, ele voltou, mas não como homem. Ele era uma massa disforme, coberta de vespas negras que pareciam feitas de sombra, com olhos de brasa que brilhavam na noite. Seu corpo não tinha contornos claros, como se a carne tivesse se dissolvido em ódio. E o zumbido que o acompanhava era um cântico fúnebre, um som que fazia os ossos tremerem. Ele não era mais Alfred, mas algo pior, ligado ao poço, à terra, à coisa que o trouxera de volta. Em 1960, a família Whittaker comprou a Old Hollow Farm sem saber do poço, do pacto, do monstro que agora a habitava. Thomas e Eleanor, com seus filhos Peter e John, queriam uma vida tranquila, longe da cidade, onde a cevada crescesse farta e as ovelhas engordassem. Eles viam a fazenda como uma promessa de paz, não como uma armadilha. Na primeira noite, Eleanor acordou com um zumbido grave, como se a terra sob a casa vibrasse com um coração secreto. Ela pensou que era o vento, mas o som parecia vivo, vindo de todos os lados, pulsando como um enxame distante que se aproximava devagar, infiltrando-se pelas rachaduras nas paredes de pedra. Ela se levantou, o chão frio sob os pés descalços, e caminhou até a janela, onde a névoa pressionava o vidro como dedos espectrais. O zumbido cresceu, e por um instante, ela jurou ver formas escuras se movendo no pátio, como nuvens de insetos que se dissipavam ao vento. Sacudindo a cabeça, ela voltou para a cama, mas o sono não veio fácil, assombrado por sonhos de asas batendo contra sua pele. Na segunda noite, Thomas, um homem prático que não acreditava em histórias, viu uma figura alta no estábulo, coberta de vespas que zumbiam em uníssono. Ele havia saído para verificar as ovelhas, a lanterna cortando a escuridão, quando o zumbido começou. Baixo no início, como um ronco de um motor distante, mas crescendo até preencher o ar como um coro maligno. A figura emergiu das sombras, alta e distorcida, seus membros se contorcendo como galhos em uma ventania, o corpo envolto em um manto vivo de vespas negras que pulsavam e se moviam como se fossem parte de sua carne. Os olhos da criatura brilhavam como brasas sobre a chuva, e Thomas sentiu o ar fitar frio, como se a própria vida estivesse sendo sugada, deixando um vazio que apertava seu peito. Ele congelou, a lanterna tremendo em sua mão, enquanto as vespas pareciam sussurrar segredos odiosos, vozes que ecoavam em sua mente. "Você é meu agora." Ele recuou devagar, o coração martelando, e trancou as portas da casa, segurando a espingarda com mãos suadas. Mas o zumbido não parava, entrando pelas frestas, pelos sonhos, infiltrando-se nos cantos escuros da mente, fazendo com que ele acordasse suando frio, sentindo picadas fantasmas em sua pele. Na semana seguinte, as ovelhas começaram a morrer. Os corpos inchados de picadas, os olhos arregalados como se tivessem visto algo impossível. A primeira foi encontrada ao amanhecer, caída perto do muro de pedra, a lã emaranhada com marcas vermelhas inflamadas, o corpo contorcido em agonia como se tivesse tentado fugir de um predador invisível. Thomas examinou o animal, confuso, pois não havia sinal de vespas comuns na área,
mas as picadas eram profundas, pulsando com um veneno que fazia a carne apodrecer rapidamente. No dia seguinte, mais 2 ovelhas sucumbiram, e então uma dúzia. O zumbido ecoando nos campos durante a noite, como se o monstro as caçasse uma por uma, as vespas descendo em enxames silenciosos, picando sem piedade até que os animais caíssem, balindo em pânico. Peter e John, os filhos, ajudavam a enterrar os corpos, mas o medo se instalava neles, vendo as marcas que pareciam formar padrões, como letras tortas gravadas na pele dos animais. O celeiro pegou fogo numa noite sem motivo, as chamas verdes, impossíveis, recusando-se a apagar mesmo com a chuva. As labaredas surgiram do nada, tingidas de um verde espectral que iluminava a névoa, e o zumbido acompanhava o crepitar da madeira como se as vespas carregassem o fogo em suas asas. Thomas lutou contra as chamas com baldes de água, mas elas dançavam e se espalhavam, consumindo ferramentas e feno, deixando um cheiro de enxofre que perdurava por dias. Peter, de 12 anos, e John, de 10, começaram a ter pesadelos, acordando aos gritos, falando de um homem com vespas saindo da boca, com olhos que queimavam. Peter sonhava que o monstro o perseguia pelos campos, as vespas formando tentáculos que se estendiam, picando sua pele, enquanto ele corria, o zumbido enchendo seus ouvidos até que não pudesse mais gritar. John via a criatura no espelho do quarto, os olhos de brasa refletindo no vidro, e acordava com marcas reais em seus braços, picadas que surgiam do nada, inchando e coçando como se o sonho vazasse para a realidade. Eleanor tentou rezar, mas as palavras pareciam frágeis contra o zumbido que agora parecia vir de dentro da casa, ecoando nas paredes, vibrando nos móveis, fazendo as xícaras tilintarem nas prateleiras. Ela acendia velas na cozinha, recitando orações antigas, mas o zumbido ria delas, crescendo em volume até abafar sua voz, deixando-a tremendo no escuro. Thomas, desesperado, enfrentou o monstro numa noite de lua cheia, a espingarda na mão, os olhos cheios de coragem e medo. Ele marchou para o poço, o zumbido crescendo como uma sinfonia de ódio, o ar se tornando espesso, difícil de respirar. A figura apareceu, emergindo da névoa como um pesadelo encarnado, as vespas zumbindo em fúria, formando garras e mandíbulas que se abriam e fechavam. Thomas atirou, o estrondo ecoando, mas as balas passavam através da massa disforme, dispersando vespas que se reformavam instantaneamente. O monstro avançou, as vespas descendo sobre ele em uma nuvem negra, picando sua face, seus olhos, seu pescoço, cada ferroada injetando veneno que queimava como fogo. Ele gritou, caindo de joelhos, a espingarda caindo na lama enquanto as vespas entravam em sua boca, em suas narinas, sufocando-o de dentro para fora. No dia seguinte, Eleanor o encontrou no fundo do poço, o corpo dilacerado, coberto de picadas inchadas e purulentas, os olhos arrancados como se o monstro quisesse apagá-lo do mundo, deixando apenas uma casca vazia e marcada. Ela fugiu com os filhos para Leeds, mas John nunca se recuperou, vendo o monstro em reflexos, em espelhos, em poças d'água, até o dia em que parou de falar, internado num hospital onde as palavras não tinham mais sentido, seu corpo ainda marcado por picadas que surgiam em noites de lua cheia. Em Hawthorne Vale, a lenda da Old Hollow Farm crescia, como urze após a chuva. Agnes, uma curandeira de olhos fundos e mãos que pareciam ler o ar, sentia o peso da terra amaldiçoada. Ela já ouvira as histórias do Black Shuck, do cão que punia os injustos, e sabia que a fazenda era mais do que uma lenda. Após a fuga dos Hawthorne, ela visitou o lugar, levando um ramo de alecrim e um rosário benzido. Mas ao se aproximar do poço, o zumbido a envolveu, como se milhares de vespas a cercassem, o ar vibrando com sua presença maligna, e ela viu a figura de Alfred, os olhos de brasa fixos nela, piscando como chamas famintas. "Você não pertence aqui", disse a voz não com palavras, mas com um som que ecoava em sua mente, penetrando como agulhas. Agnes recuou, sentindo picadas fantasmas em sua pele, o zumbido seguindo-a pela trilha, ecoando em seus ouvidos por dias. Em 1975, Tom, o coveiro do vilarejo, um homem cético que ria das histórias de Agnes, decidiu abrir o poço. Dizendo que eram só ossos e superstição, ele chegou ao amanhecer, pá na mão, e começou a remover as tábuas.
o zumbido começando baixo, mas crescendo como uma onda. Quando o buraco se abriu, as vespas irromperam como um vulcão negro, cobrindo em segundos, picando sua carne exposta, entrando em seus olhos, em sua boca aberta em um grito silencioso. Ele se debateu, caindo no poço, as vespas o arrastando para baixo, dilacerando sua pele camada por camada. Ele foi encontrado na manhã seguinte, morto, o corpo coberto de picadas purulentas, os olhos arrancados, a boca cheia de terra e asas quebradas, como se um monstro tivesse enchido com sua essência. Agnes, com lágrimas nos olhos, disse que o monstro não era apenas Alfred, mas algo mais antigo, algo que a terra guardava como um segredo maligno, alimentado por séculos de ódio enterrado. Naquele mesmo ano, Agnes reuniu um grupo para tentar enfrentar o mal. Havia o padre William, um homem jovem que acreditava no poder da fé, Henry, um fazendeiro que perdera ovelhas na fazenda, e Clara, uma jovem vidente que dizia ver os mortos em seus sonhos. Eles foram à fazenda numa noite sem lua, carregando velas, água benta e ervas que Agnes dizia serem proteção contra o mal. O zumbido veio antes que chegassem ao poço, começando como um sussurro nos campos, mas crescendo para um rugido que abalava o chão, as vespas emergindo na névoa como soldados de um exército sombrio. Elas atacaram primeiro o padre William, que ergueu o crucifixo, recitando salmos em voz alta, mas as vespas ignoraram a cruz, cobrindo seu rosto em uma máscara viva, picando seus olhos, suas bochechas, sua língua, fazendo-o cair de joelhos, gritando enquanto o veneno inchava sua garganta, sufocando as palavras sagradas. Harry tentou lutar, balançando uma tocha, mas as vespas se dividiram em enxames, um atacando suas pernas, picando através das botas, fazendo-o tropeçar e cair na lama, onde mais vespas o cobriram, entrando em suas roupas, picando seu torso, seu pescoço, até que ele se contorcesse em agonia, o corpo inchando como um balão de dor. Clara, a vidente, viu o monstro inteiro, a figura disforme rindo, com uma boca que expelia mais vespas, e tentou fugir, mas o enxame a alcançou, picando suas costas, seus braços, deixando marcas que queimavam como fogo eterno. Ela sobreviveu, cambaleando de volta ao vilarejo, mas nunca mais foi a mesma, dizendo que ouvia o zumbido mesmo estando tão longe, sentindo picadas em seus sonhos que deixavam cicatrizes reais ao acordar. Agnes voltou a Hawthorne Vale derrotada, carregando o peso do fracasso até sua morte em 1995, quando foi enterrada com um ramo de alecrim no caixão, como se temesse que o monstro a seguisse até o além, suas últimas palavras sussurrando sobre o enxame que nunca parava. Nos anos 80 e 90, a Old Hollow Farm continuou a atrair os incautos. Em 1982, Victor Price, um especulador de Leeds que queria transformar a fazenda num empreendimento, passou uma noite lá e fugiu ao amanhecer, dizendo que vira um homem coberto de vespas, com olhos que queimavam. Ele havia explorado o lugar ao entardecer, anotando planos, quando o zumbido começou, ecoando do poço como um chamado. A figura surgiu no quarto, as vespas formando tentáculos que se estendiam pelo ar, tocando sua pele, picando levemente no início, mas intensificando até que ele gritasse, correndo para fora enquanto as picadas inchavam, deixando-o delirante. Ele foi internado, falando de vozes que vinham do poço, sentindo o zumbido em sua cabeça por semanas. Em 1987, a família Carter, com 2 filhos pequenos, tentou viver na fazenda, mas durou apenas 3 meses. Os zumbidos atormentavam noite a noite e as picadas surgiam sem motivo, primeiro nas crianças, que acordavam chorando com marcas vermelhas nos braços, depois nos pais, que viam enxames nos cantos da casa. Uma noite, o monstro atacou o pai no celeiro, as vespas o cobrindo como uma segunda pele, picando até que ele desmaiasse, acordando com o corpo inchado e febril. Eles falavam de pesadelos com um homem que zumbia, de um cheiro de terra molhada que não explicavam, fugindo antes que o pior acontecesse. Em 1993, um grupo de jovens de Leeds, liderado por Marina, uma estudante de jornalismo, foi à fazenda para gravar um documentário sobre a lenda. Eles trouxeram câmeras, lanternas e coragem, mas o zumbido os saudou ao anoitecer, crescendo enquanto filmavam. Marina viu a figura de Alfred primeiro,
as vespas saindo de sua boca como um rio negro. E o enxame atacou o grupo, picando olhos, mãos, pernas, fazendo-os largar o equipamento e correr em pânico, as fitas perdidas na confusão. Marina carregou as visões pelo resto da vida, vendo o monstro em cada sombra, em cada reflexo, com picadas que reapareciam em noites estressantes. A fazenda permanecia vazia, mas viva. O zumbido ecoava à noite como um aviso, e os pássaros evitavam voar sobre o poço. A terra parecia respirar, e as árvores ao redor cresciam tortas, como se tentassem fugir. Em Hawthorne Vale, as pessoas evitavam a trilha que levava à fazenda, e as crianças aprendiam a não se aproximar, como se o lugar fosse um buraco que engolia quem chegasse perto demais. Enquanto isso, os Hawthorne tentavam escapar do passado. Margaret, que agora se chamava Clara, vivia em Leeds, trabalhando como costureira, mas o zumbido a seguia, aparecendo em sonhos, em reflexos, em momentos de silêncio. Ela rezava todas as noites, pedindo perdão, mas o peso do que fizeram no poço nunca a deixava. James, que adotaram o nome John, tornou-se um homem amargo, bebendo até morrer em 1970, encontrado numa viela com marcas de picadas no corpo, como se o monstro o tivesse alcançado em uma noite solitária, as vespas o encontrando longe da fazenda. Anna, que se chamava Mary, entrou para um convento nos anos 70, buscando redenção, mas abandonou a vida religiosa nos anos 80, dizendo que as orações não silenciavam o zumbido que ecoava nas capelas vazias. Michael, que se chamava Peter, desapareceu em 1965, aos 22 anos. Alguns diziam que ele voltara à fazenda, pelo poço, como se o monstro o chamasse com um zumbido irresistível. Outros acreditavam que ele fugira para outro condado, mas ninguém sabia ao certo. O monstro, ligado ao sangue dos Hawthorne, parecia persegui-los, como se o pacto de Alfred os tivesse marcado para sempre, enviando enxames fantasmas que picavam de longe. Em 1998, Mary, neta de Anna, chegou a Hawthorne Vale, atraída pela lenda que ouvira da avó. Ela tinha 25 anos, olhos verdes que pareciam carregar o peso de gerações, e uma determinação que beirava a obsessão. Mary era jornalista, mas também acreditava em coisas que não explicava, como os sonhos que tinha desde criança, onde via um poço coberto de vespas. Ela encontrou o diário de Agnes, guardado por uma sobrinha, e leu sobre o ritual fracassado de 1975. Decidiu que era hora de enfrentar o monstro, não apenas por ela, mas por sua avó, por sua família, pela terra que ainda sangrava. Mary reuniu um grupo: Padre Lawrence, um homem de meia-idade que acreditava no poder da fé, mas temia o desconhecido; Daniel, um estudioso de folclore que via na lerda da fazenda ecos do Black Shuck; e Rosie, uma curandeira jovem que aprendera com Agnes e carregava um saco de ervas que, dizia ela, podiam apaziguar espíritos. Eles foram à fazenda numa noite de tempestade, como se o céu soubesse o que estava por vir. O zumbido começou antes que chegassem ao poço, um som que parecia rasgar o ar, crescendo de um murmúrio para um trovejar que abalava as árvores. As vespas negras surgiram da névoa, com olhos que brilhavam como brasas, formando nuvens densas que bloqueavam a lua. A figura de Alfred apareceu, alta, disforme, a boca expelindo insetos que formavam um rosto de ódio puro, os olhos fixos neles como faróis de maldade. Padre Lawrence ergueu o crucifixo, recitando salmos com voz trêmula, mas as vespas o atacaram primeiro, um enxame descendo sobre ele como uma tempestade viva, picando seu rosto repetidamente, inchando seus lábios, seus olhos, sua testa, enquanto ele tropeçava para trás, o crucifixo caindo na lama, seu grito se transformando em um gorgolejo, enquanto as vespas entravam em sua boca aberta. Daniel tentou correr, mas um segundo enxame o alcançou, as vespas picando suas pernas, fazendo-o cair, depois cobrindo seu corpo inteiro. Ferroadas incessantes em seu peito, braços, pescoço, o veneno queimando como ácido, deixando-o se contorcendo no chão, gritando por misericórdia que não veio. Rosie jogou ervas no chão, gritando palavras que aprendera com Agnes, palavras antigas em dialetos esquecidos. Mas as vespas a cercaram, picando suas mãos, seus braços, seu rosto, cada ferroada uma explosão de dor que a fazia cambamear, o zumbido rindo em sua mente. Mary, com uma coragem que não sabia que tinha, correu até o poço, ignorando as picadas que começavam em suas pernas, jogando um punhado de ervas dentro do buraco.
Ela recitou as palavras do diário de Agnes, uma oração antiga que misturava inglês e uma língua que ninguém conhecia. Sua voz elevando-se sobre o caos, enquanto as vespas a atacavam, picando seu pescoço, seus ombros, mas ela persistiu, as palavras ganhando força. O zumbido cresceu, ensurdecedor, e o monstro gritou, um som que parecia rasgar a terra, as vespas tremendo no ar antes de cair, transformando-se em cinzas que se dissipavam na chuva. O silêncio voltou, pesado, como se a fazenda prendesse a respiração, os sobreviventes ofegantes e marcados. Mary e Rose selaram o poço com pedras, rezando para que fosse o fim, suas peles inchadas e latejantes das picadas. Padre Lawrence sobreviveu, mas nunca mais voltou à fazenda, carregando cicatrizes que o faziam acordar gritando. Daniel foi internado, falando de vespas que ainda via em seus sonhos, sentindo ferroadas fantasmas que o mantinham acordado. Mary voltou a Leeds, mas sabia que o monstro não estava morto, apenas preso, talvez por um tempo. Ela ouvia o zumbido em noites de tempestade e às vezes via vespas negras em reflexos, como se o pacto de Alfred ainda vivesse, esperando para atacar novamente. Que história horripilante! Não deixe de dar seu like, deixar seus comentários e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e fiquem todos na escuridão.